Olá, vocês estão bem? Eu estou. Então, como o tema diz, emoções. Uma pessoa te fala, nossa, você tem que lidar melhor com as suas emoções, né? Tá, mas e aí? Ela veio te falar também como lidar com essas emoções, né? Ela te falou qual que é o caminho, quais são as estratégias, né? O que você pode utilizar para poder lidar com essas emoções, né? Porque falar é fácil, né? A teoria é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática mesmo, no dia a dia, aí que o bicho pega, né? Então, assim, lidar com emoções é uma coisa antes que a gente precisa ter, que é em outro vídeo, né? O vídeo anterior eu já falei, que tem a ver com a nossa consciência, né? Primeira coisa que a gente precisa aprender é como ter consciência do momento que a gente está vivendo, né? A gente tem que ter consciência de estar 100% vivenciando aquele momento, né? E essa parte da consciência eu já falei lá no outro vídeo, né? Então depois eu posso deixar ele aqui, e aí você primeiro assiste esse outro sobre consciência e depois você assiste esse sobre emoções, tá? Porque uma coisa tá linkada na outra. A gente precisa de um para poder entender o outro, tá? Então, o que acontece? Emoções, né? Vem aquela emoção, alguma coisa que acontece no nosso dia a dia, e ela te dá aquele gatilho mental, né? Associado a emoções que você vivenciou, às vezes, né? Que tá lá no passado, que o seu cérebro gravou. Então, às vezes acontece alguma coisa simples, né? Às vezes é uma coisa tão... poderia passar desapercebido, ou você não ter uma reação tão significante em relação àquilo. Só que aquilo te fez lembrar, né? Te fez resgatar emoções do passado. Às vezes é algo muito parecido. E o nosso cérebro, gravando as informações, o acontecido, né? Em nossa vida, ele associa com as emoções, seja de raiva, seja de felicidade, seja de medo. Então, você tem que estar ali aberto e consciente, na verdade a palavra melhor expressa aí é consciente. Você tem que estar consciente do que aquela emoção você está sentindo, se realmente é do ato, do que aconteceu, daquela, né, aquela vivência daquele momento, ou se ela ampliou, né, multiplicou, aumentou, tendo esse gatilho mental e trazendo do passado para o seu presente. Tá me entendendo? Então, o que acontece? Por exemplo, você estava passeando na rua, né, e viu uma cena que te fez lembrar de algo lá do seu passado, quando criança, né? Ele fez essa associação e não necessariamente é o que aconteceu ali, mas algo parecido fez essa associação, porque o nosso cérebro, ele para guardar as informações, ele associa, ele faz associações, né, a eventos anteriores. Então, o que acontece? Às vezes você começa a ter, vamos dizer, a raiva. Você cria uma raiva naquele momento, daquela situação, que ela não necessariamente era tudo aquilo que aconteceu ali. Algo que fosse simples, né? É algo pouco do momento, né? Vamos dizer, algo que poderia ser insignificante naquele momento, mas como fez essa associação, essa emoção da raiva, ela ampliou, né? E às vezes, quando acontece isso, muitas das vezes, né? Eu posso ter certeza que agora eu tô falando aqui, se você tá assistindo esse vídeo, você tá lembrando de alguma coisa e associando esse vídeo já a alguma coisa que te aconteceu. Então, às vezes, a gente tem uma reação tão imediata daquilo, aquela emoção, né, ampliada,
que depois a gente vai analisar, nossa, mas não foi tudo isso, né? Não precisava tanto. Mas na verdade, o que acontece? Você deixou essa emoção do passado, ela, né, que fez esse gatilho mental trazer para o seu presente. Então a gente tem que estar sempre se policiando, estar consciente para poder perceber isso, né? Porque a partir do momento que a gente consegue administrar, né, isso, a gente começa a ter reações diferentes, né? Uma reação às vezes minimizada, não tão cheio de emoções, né? Vamos dizer assim. E às vezes nem reagir, né? Porque isso, e eu no lado feminino aqui não vou colocar a parte hormonal ainda, né? Porque também mexe com todo nossa emoção ali, não é esse intuito do vídeo. E eu quero deixar aqui, e aí eu vou colocar um exemplo, por exemplo, que aconteceu essa semana, né, com meu filho. Ele faz karatê, né, é muito bom no que ele faz, ele sabe disso, e ele tá na transição de faixas, né, falta acho que 3 para ele chegar na preta, que é a última, né, quem não entende de karatê, é um nível maior. E aí, o que acontece? No final do ano vai ter o teste para troca de faixa, né? E aí, o que aconteceu? Eu estava com ele nesse dia da aula, e olha para você ver, né, como que o nosso cérebro é tão poderoso assim. Ele, a partir do momento que o professor falou para ele, na verdade não, ele falou para a turma toda lá, né? Ele agora tá até treinando com os adultos, né, para poder dar uma puxada mais no treino dele. E aí o professor falou, né, para todo mundo, né, vamos fazer com vontade, direito, que vai ter troca de faixa, tal. E a partir daquele momento, eu tava só observando, ele começou a não conseguir mais fazer as atividades ali, né, os katas que tem que fazer e tal. E ele se perdeu totalmente, ele não é assim de acontecer isso com ele, né? E aí até o professor virou para ele e falou, nossa, o que tá acontecendo? Né? Tá com algum problema? Tipo, como se tivesse algum problema em casa, por exemplo, né? Até olharam, alguém, teve uma pessoa olhou para trás, olhou para mim, falou assim, opa, não sei de nada, né? Mas aí, nessa hora, já me deu o gatilho na minha mente. Eu falei, cara, já sei o que aconteceu. O Miguel levou os seus pensamentos pro dia do evento, porque como ele já fez troca de faixa, né? Ele sabe que no dia é como se fosse uma prova, né? Você tem que estar preparado, estar bem psicologicamente, para estar bem no dia. E ele deixou essa emoção do nervosismo, né, da ansiedade, vir, e nem tinha acontecido. Ele fez uma associação do futuro, né, quando seria o dia de troca de faixa. E essa emoção que tá lá no futuro, que ainda nem aconteceu, que às vezes pode nem acontecer, né, se ele estiver super preparado, ou às vezes nem... Ele vai super bem e não vai passar por isso. Então, assim, olha como é o poder da nossa mente, né? A mente dele foi lá pro futuro, no dia do teste, sentiu toda a emoção daquele dia, que tá associado ao que ele já tem no passado, né, gravado na mente de outras faixas. E ele trouxe tudo pro dia presente, né, que era a aula dele. Então, ele saiu totalmente da consciência daquele momento. Ele desfocou. Ele deixou aquela emoção, o nervosismo virar o dia de hoje, né? Então, essa administração e a gente saber que isso está acontecendo naquele momento, né, que é tudo muito rápido, ou às vezes, dependendo da situação, respira fundo, deixa o seu cérebro oxigenar,
né? E já começa a pensar rápido, nossa, essa emoção que eu tô sentindo não faz parte, né? É de lá. Então, assim, a partir do momento que você começa a entender sobre isso, você vai conseguir administrar a sua reação, as suas emoções. Aí, quando a gente saiu, que a gente foi embora, eu já, automaticamente, já fui falar com ele, né? Miguel, eu sei o que aconteceu. Você estava com a sua mente voltada pro dia da troca de faixa e você deixou essas emoções elas virem pro dia da aula. E foi por isso que você, né, desfocou. Ele, não, como você sabe disso? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a estudar sobre, a gente começa a perceber a reação de outras pessoas também, como que, né? Nossa, o que será que aquela pessoa... Então, é tão bacana isso, porque a gente começa a aprender também a ter mais empatia, né? Com as reações, às vezes, que as pessoas têm no dia a dia. Por que ela teve aquela reação, né? O que eu trouxe aqui para ter um entendimento legal e bacana sobre administrar as suas emoções. Então, quando alguém agora falar, né, para você, você tem que administrar melhor, né, as suas emoções, você fala, tô tentando, tô aprendendo, né? Eu estou me policiando. É o que eu tenho feito, né? Eu no meu tratamento, né? Quem tá aqui acompanhando o canal sabe que, né, eu fiz o tratamento oncológico ano passado. Então isso me ajudou demais, sabe? Demais mesmo, porque sempre quando eu tava com uma emoção mais florada, eu começava a perceber, nossa, eu tô desse jeito, eu tô mais sensível. Será que é porque eu estou mesmo mais sensível? É porque eu estou passando por isso? Essa reação que eu tive, né? Por que eu tive essa reação? Quero deixar, né, claro aqui, até o Augusto Cury fala muito isso, que a nossa mente mente. Então, quando a nossa mente trouxer emoções para dentro da gente, analisa ela, né? Vê se realmente é verdade o que ela está trazendo, porque são várias conexões, são vários, né, processos ali químicos que pode estar dando um gatilho de outras vivências que não é a vivência do dia de hoje, certo?